Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo poderoso, Jesus Cristo tem poder, tem poder, na Bíblia está escrito no Novo Testamento. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria, com muita força, com muita coragem que nós estamos juntos aqui em torno da palavra, exatamente buscando alimento e força, como diz essa música aí, Cristo tem poder. E nós devemos experimentar esse poder da vida, esse poder da luz. Onde tem luz, as trevas não permanecem. As duas coisas não se combinam. A luz expulsa as trevas. Vamos meditar, refletir sobre isso hoje e acolhendo todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos deixar esse poder de Cristo, esse poder de Deus, entrar em nossas vidas e testemunhar esse poder nesse mundo tão necessitado de força, de coragem, de esperança. Portanto, acolhei, Senhor, acolhei a nossa abertura de coração, a vossa força que se manifesta a cada dia e a cada momento. Isso vos pedimos, Senhor, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeiro de julho, 13ª semana do tempo comum, e vamos então à nossa oração de hoje, preparando o nosso coração para falar com Deus. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Olha aí, não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, ou seja, pelos espíritos imundos, demoníacos, a que todos nós estamos sujeitos, mas brilhe em nossas vidas a luz. Onde existe luz, as trevas desaparecem. Elas podem até continuar, mas não se manifestam. Vamos então nos preparando para entrarmos no espírito desse evangelho, desse texto de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 8, 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles,
estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós estamos na parte do Evangelho de Mateus que fala da dinâmica do reino, né? As narrativas que contam, que demonstram a presença do reino de Deus, ou seja, do reinado, do poder de Deus entre as pessoas, né? Que o poder de Deus chegou à realidade dos fracos, dos atormentados e todos os outros que estão fora do ambiente da vida. São tantos, eram tantos e são tantos hoje, hein? Então em Jesus age, né, esse poder de Deus. Esse poder de Deus que está acima dos males que afligem a vida. Como Jesus veio para todos, né? Então ele teria que ir ao encontro também daqueles que estavam além das fronteiras da Palestina. Eles foram para... Jesus atravessou para o outro lado, é aquilo que a gente sempre fala aí, né? Atravessar para o outro lado. Para a região, para regiões, para o lugar daqueles que mais precisam. A fé cristã nos leva a isso, a ultrapassar fronteiras. Então, Jesus foi para a região dos pagãos. Por isso atravessou para outra margem do lago de Genezaré, região dos Gadarenos. E foi justamente ali que ele se encontrou com esses dois homens endemoniados, atormentados por espíritos demoníacos. Aí muita gente deve estar falando assim, cruz credo, realmente é cruz credo, né? Mas eu não estou falando de nada, de nenhuma entidade fora da realidade de vida humana. Todo espírito que não é bom é espírito demoníaco. Toda a força, todo princípio que age em nós, que agir em nós, que não é bom para nós, não é bom para o povo, não é bom para a nossa convivência com o outro, pode ter certeza que esse espírito é diabólico, ou seja, separado da vida, separado do poder da vida, separado do poder de Deus. Então muita gente fala, quando fala de possessão demoníaca, fica pensando em coisas extraordinárias, naqueles filmes de exorcismo, aquela coisa toda, mas na verdade nós todos devemos ser exorcistas, continuamente exorcistas. Nós devemos estar preparados para expulsar, através de oração, através de várias práticas boas que nós temos no mundo de hoje, na realidade, né? Nós podemos nos afastar dos espíritos impuros, daquilo que nos maltrata, daquilo que nos faz pensar mal, tomar iniciativas más, né, que nos desanimam, que nos desagregam, né? São esses espíritos que estão por aí. Quem não conhece, hein?
Quem não conhece alguém possuído por um espírito mau? E chega a ponto de ficarem super violentos mesmos, né? A gente vê por aí na televisão essas coisas terríveis, né? De gente que joga, deixa a criança entrar no elevador sozinha, mata a criança. Meu Deus, que espíritos são esses? Todos espíritos violentos, espírito das armas, espíritos violentos, espíritos de separação, espíritos que não deixam a pessoa acolher, conviver com o outro de forma harmônica, espírito de discriminação. Tudo isso é espírito diabólico. Não fiquemos enganados, não, achando que isso aí é apenas uma coisa superficial, que é o jeito de cada um ser. Não. A vida não combina com isso. Nós temos que tomar posição. Ou nós somos da parte de Jesus, ou nós nos reconhecemos como partes da pessoa de Jesus, ou não somos cristãos. Então, não só os cristãos, mas a vida humana não pode ser lugar de acolhimento aos espíritos maus, aos espíritos demoníacos, aos espíritos perturbadores, né? Que separam o ser humano da vida, violentos. Por isso que fala aqui que eles eram espíritos violentos que vieram de onde? Vieram do cemitério, né? Aqui está dizendo aqui, ó, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos saindo dos túmulos. Para a cultura judaica, a região dos mortos, né? O cemitério, o contato com algum morto, tudo era impuro isso aí, né? A pessoa que tivesse contato com algum morto tinha que se purificar naqueles rituais judaicos. Então a morte no sentido aí, nesse sentido biológico, né? O corpo morto, o corpo sem vida, era na cultura religiosa judaica alguma coisa impura. Então, eles vieram, isso aí é para falar que vieram da impureza, né? Não tem nada a ver com o cemitério em si. Muita gente fica com medo, o cemitério mora não sei o quê. Não, cemitério é lugar de paz, né? Nada vai mexer com ninguém, não. Mas lá aparece isso, aparece aquilo. Não, o que aparece por aí é gente endemoniada mesmo, gente viva, gente que está aí no dia a dia. Cemitério é lugar de paz. Mas isso aí foi citado, os túmulos, os cemitérios, é para falar de outra coisa, né? É para falar das impurezas. Que os espíritos impuros, espíritos maus, eles eles moram nas impurezas, eles moram nos túmulos. O túmulo é o lugar da morte, né? Não é o lugar da liberdade, da vida. Veja lá no Evangelho de João, que Jesus grita a Lázaro para que ele saia do túmulo e possa encontrar a vida. O próprio Jesus, né, deixa o túmulo, o lugar da morte, do fechamento, para a vida, para a ressurreição, para a liberdade. Então, o texto quer dizer isso, né? Muito bem. Aí, Jesus não fala nada. Percebem? Jesus não diz nada. Só a presença dele já incomoda aqueles espíritos imundos. E olha só o que eles pedem a Jesus. Pedem a Jesus o seguinte, primeiro eles falam assim, se nos expulsas, mas antes um pouquinho, é interessante, eles então gritam para Jesus, o que tens a ver conosco, filho de Deus? O que tens a ver conosco? Falou tudo, né? Quem veio em nome de Deus, age em nome de Deus, é filiado a Deus, o Senhor da vida, não tem a ver realmente com o espírito demoníaco. Então, nessa própria colocação aí,
já está determinado que o ser humano não é lugar de espíritos impuros, espíritos demoníacos, não é? Porque Jesus, quem é Jesus? Jesus se fez homem, ele assumiu em si a humanidade, né? Provou que realmente nem ele e nem aqueles homens eram incompatíveis com aquela possessão demoníaca. Aquilo não era para a vida humana, porque a vida humana deve ser libertada, a vida humana é de Deus. Por isso que lá, naquela polêmica lá da moeda, Jesus diz, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A vida humana não é para ser explorada, a vida humana, ela é de Deus, deve ser libertada de todo mal para que o ser humano possa ser feliz. Então, a própria presença de Jesus já os incomodava, né? Eles já quiseram voltar para o mundo deles. E aí tem uma coisa interessante: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. O que Jesus falou? Ué, que aí vai, né? Ide. Ou seja, vai para lá, isso não é lugar de vocês, não. A vida humana não é lugar de vocês, não. Vai para o mundo de vocês, vai para a realidade de vocês. E aqui entra uma coisa muito interessante, que a gente não pode pegar o pé da letra, né? A gente tem que entender um pouco a realidade de época, o que os judeus entendiam por coisas impuras. Lá no Levítico, vocês vão achar lá, eu não tenho aqui a indicação, que o porco faz parte do grupo dos animais impuros. É tanto que o judeu não come carne de porco, por ser animal impuro, animal que vive no meio de coisas podres, animais que vivem na lama e etc e tal, né? Carregavam em si impurezas. E uma outra coisa também é o mar. O mar, nós já falamos isso aqui, o mar na cultura de época era tido como lugar dos espíritos impuros. Nós comentamos sobre isso, né? Que não tinha esse conhecimento, as ondas bravias do mar, aquilo era manifestação de espíritos impuros que estavam sobre as águas, era lugar do abismo, lugar do caos, e, enfim, tinha todo um universo, né, de crendices em torno do mar. Não é? Bom, então, aí nós vamos entender aqui. Eles saíram e foram para os porcos, para a manada de porcos. E aquela manada toda doidona, né? Cheia de espírito demoníaco, elas se atiraram ao mar. Elas foram para o mar que era o lugar delas, o mar que era o lugar do porco, lugar do espírito impuro, morada dos espíritos impuros. E ali se afogaram, né? Mostrando exatamente que é o lugar do afogamento, é o lugar da morte. É ali mas aquele lugar não era lugar do ser humano. Então vejam, não tem nada a ver com o porco, ninguém vai falar assim, agora eu vou deixar de comer carne de porco, porque o porco tem demônio nele, nada disso. Tudo isso é para comunicar uma realidade, né? E aí o que acontece? Para a gente ir terminando, aqueles dois libertados dos espíritos maus foram contar aos habitantes da cidade local. Possivelmente era uma cidade pequena e viviam daquela... O povo ali vivia do lucro daqueles porcos, né? Então a cidade toda foi até Jesus, não para testemunhar o que Jesus tinha feito, né, de expulsar, libertar a vida, mas eles pediram a retirada de Jesus dali, ficaram enfurecidos com Jesus. Por quê?
que estavam mais preocupados com os porcos que se perderam do que do resgate da vida humana. Então, meu irmão, minha irmã, a gente vê isso assim a toda hora. Tem gente mais preocupada com o lucro do que a libertação da vida. A gente está vendo isso agora assim de montão nessa época que nós estamos vivendo hoje. Pessoas mais preocupadas com o lucro, não está nem aí para a vida humana, se vai morrer, se não vai. Nós estamos preocupados com a economia. Portanto, quer expulsar todos aqueles que pensam o contrário, que defendem a vida humana, não é? Aqueles que estão lutando aí, fazendo campanhas para que a vida seja preservada, fique em quarentena, use máscara e não sei mais o que. Tudo isso para ajudar a vida, porque a vida deve ser libertada e preservada. Mas tem gente que não. Isso aí nós não queremos conosco, não. Isso aí nós queremos longe de nós. Nós queremos é os porcos. Nós queremos é a nossa economia. Nós queremos o nosso lucro e Jesus está nos atrapalhando em nossos projetos. Então, meu irmão, minha irmã, que Jesus seja para nós essa presença em nós, não seja para nós, ele seja presença em nós. Que nós entendamos que Jesus Cristo nasceu na carne humana para libertar o ser humano. E onde Jesus está, não pode caber espíritos maus, espíritos impuros. Deixe que os mortos, aí nós estamos falando, até outro dia falamos, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não é? É isso aí. Lá é o lugar da maldade, lá é o lugar do afogamento, lá é o lugar do caos, do abismo. O ser humano não. O ser humano é o lugar da vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, Cristo tem poder. Que poder nós temos em Cristo? O poder de afugentar tudo que é demoníaco, separado da vida, da nossa vida, da vida dos outros. Vamos abrir os nossos corações a Deus para que Ele faça em nós essa obra da expulsão. Abrir o nosso coração a Jesus para que Ele expulse de nós todo o mau pensamento, todos os maus planos, todo o mau princípio, tudo aquilo que está nos incomodando. Eu tenho muita certeza e digo isso para vocês. Não é propriamente o isolamento, o ficar dentro de casa que incomoda, não. O que incomoda é o espírito que está inquieto. A paz ou não paz agora é questão espiritual. Quem tem o espírito leve, a vida leve, essa pessoa suporta com tranquilidade esses momentos, mas quem já é atormentado por alguma coisa, não aguenta ficar com família, não aguenta ficar com esposa, com esposo, com filhos, não aguenta nada, porque está atormentado. O momento agora é de paz de espírito. O momento agora é de exorcismo. E se o seu espírito não estiver em paz, exorcize esses maus espíritos imundos, demoníacos. Busque a sua liberdade, a sua paz. Fuja de tudo aquilo que lhe perturbe. O momento agora não é de perturbação. Nós fomos libertados dos túmulos por Jesus. Não queiramos permanecer nos túmulos.
rezemos por todos os atormentados, todos os espíritos inquietos, com a certeza de que o reinado de Deus já chegou, está em Jesus Cristo e Jesus Cristo está em nós. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Então vamos à nossa última oração de hoje. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, sempre nós estamos em comunhão, nós estamos recebendo os frutos dessa comunhão, dessa união. Comunhão significa união com Cristo. Nós estamos unidos ao Cristo. Mesmo sem sinalizar essa união lá na igreja, no sacramento, nós vivemos esse sacramento, queremos viver esse sacramento em comunhão com o Senhor. E que isso nos transmita uma vida nova, para que, unidos a vós, pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero aqui agradecer todas as pessoas lá da paróquia que colaborou para que houvesse êxito na promoção feita pela Leci, em nome de toda a paróquia. Estiveram lá também o Nais e algumas outras pessoas que eu não sei quem, e ela me falou ainda há pouco do lucro. Eu não trouxe aqui para falar para vocês, mas eu falo amanhã. Deu 3.000 e pouco reais. Isso já ajuda bastante, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo lá na paróquia. Então nós agradecemos. Tem uma coisa muito bonita, e eu nunca canso de falar. Eu não me canso. Nós temos uma riqueza, um espírito muito bom lá nessa paróquia de Santo Afonso. É o espírito de colaboração. Eu tenho certeza, se não fosse vocês, com o coração que vocês têm, a gente não estaria numa situação muito complicada. Nós íamos entrar numa dívida muito grande, com nossas contas sem pagar, com nossos encargos dos funcionários, com tudo que nós temos de compromisso financeiro ao final de cada mês, porque além de uma paróquia, é uma empresa. A paróquia é uma empresa também, não é? Uma empresa nesse sentido aí que eu falo, no sentido burocrático. Não é empresa financeira, não é empresa para lucro, é empresa nesse sentido de estrutura. Nós temos funcionários, nós temos obrigações sociais, como qualquer outra empresa. E nós estamos levando, nessa pandemia, nós estamos dando conta de levar a situação. Sabe por quê? Porque existem espíritos bons, espíritos exorcizados, que nos ajudam, né? Agora tem aqueles espíritos impuros, imundos, né, que vivem falando besteira aí, dizendo que padre não faz nada, que igreja também não serve para nada. Então deixa isso para lá, isso é do outro mundo, não é do mundo cristão, não. Graças a Deus, nós agradecemos por esses espíritos bons, que estão sempre sintonizados com os apelos em favor da vida. A nossa igreja, precariamente, com dificuldade,
está funcionando a nossa paróquia. Por quê? Porque o amor de vocês funciona. Nós agradecemos a todos que participaram desse... O que foi feito? Foi feito as comidas típicas do mês de junho, não é? E feito e colocado em marmitex. Cada pessoa, isoladamente, foi lá, pegou, colaborando com a gente. Nós agradecemos muito, muito. Leci, Naison, eu não sei quais as outras pessoas, depois vocês me falam quem é mais que esteve aí ajudando. Não pode, infelizmente, nós não podemos ter muita gente ajudando, e mesmo assim distanciados, porque nós estamos aqui em favor da vida. Nós estamos aqui para organizar nada contra a vida. Por isso nós somos muito cautelosos. Estamos cautelosos mesmo em abrir a igreja, reabrir a igreja. Eu digo para vocês, enquanto não tiver uma queda que me dê segurança para abrir a igreja, eu não vou abrir, não. E aí as normas da arquidiocese dão a cada padre a liberdade para tomar as suas decisões de acordo com a realidade local. E a nossa realidade é de muitas pessoas idosas, queridas pessoas idosas. Eu fico pensando, tem dia que eu fico pensando, meu Deus, se eu perco fulano, Beltrano, nós perdemos, nós vamos perder muita coisa. Então, eu quero que vocês vivam, viu? Eu não quero que vocês morram. E Jesus não quer isso. Aqueles que acham o contrário são espíritos maus, deixem eles para lá. Deixem eles para lá. Vamos cuidar da vida. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção permaneça sobre todos e todas para sempre. Amém. Até amanhã, na graça de Deus. Cristo tem poder.